motivos pelos quais o Lula quer que o Alexandre de Moraes se ferre nesse caso do Banco Master, né? Vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, o Lula que está por trás desse troço todo, né? Muito interesse para o Lula essa história, tem vários pontos que ajuda ao Lula essa briga com o Alexandre de Moraes, né? Mas um dos motivos é justamente tirar a atenção do caso do Lulinha, né? Vocês sabem o caso do INSS, ao contrário do Banco Master, eu já expliquei para vocês, o INSS é coisa da esquerda, é o pessoal, é a turma da esquerda ligada ao Lula, tá toda envolvida nesse negócio de roubo dos aposentados, né? Então, uma das coisas que o Lula quer com esse ataque ao Alexandre de Moraes é que o pessoal pare de falar do Lulinha e fale mais do Alexandre de Moraes, porque aí é o caso Master, Alexandre de Moraes. O Master pega a esquerda, pega um monte de gente na esquerda também, tá cheio de esquerdista ligado ao Banco Master, mas pega a direita também, pega o STF, pega todo mundo. Então, é o truque mais velho para você abafar um escândalo, você criar um escândalo maior ainda, né? É o que o Lula fez com esse caso do Alexandre de Moraes. Agora, o problema do Lula é que ele ainda está trabalhando na era da informação centralizada, que você, quando todo mundo focava numa coisa, esquecia as outras coisas. E no momento não é bem isso que está acontecendo. O pessoal continua investigando o caso do INSS e as relações do Lulinha. E agora surgiu a história do Berger. O Berger é esse moço aqui, ó, que é assessor do Lula e que estava conversando com o careca do INSS, que tem mensagem sobre uma suposta orientação para o Berger. Berger já está com aquela orientação em mãos, diz o careca do INSS no telefone dele lá. Olha que coisa, vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, esse cara aqui, ele era secretário do Ministério da Saúde, agora ele é do Gabinete Institucional, Gabinete Adjunto de Gestão Interna do Gabinete Pessoal do presidente Lula. Olha só, tá ligado ao Lula diretamente, o tal do Berger. E é amiguinho do careca do INSS. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por GTTR, Deixem o New World morrer de vez e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só, mais uma informação interessante. O pessoal tá vazando as informações do celular do careca do INSS aos pouquinhos, né? O que é o tradicional para fazer a fervura em fogo brando do filho do Lula e do Lula, né? Afinal, as eleições são ano que vem, então o correto é isso mesmo, é devagarzinho, e soltando as coisas à medida que o tempo vai passando para só queimar cada vez mais o Lula, né? E aí saiu mais uma mensagem aqui que foi direcionada pelo careca do INSS a esse cara, né? Não, a uma outra pessoa, não foi a esse cara. Ele falou para essa outra pessoa que no dia 6 de novembro de 2024, o careca do INSS encaminha uma mensagem a um contato dele. Berger já está com aquela orientação em mãos. Diz o texto repassado pelo lobista. Berger é o apelido de Schwedenberger Barbosa, que é esse cara aqui, né? Que ele era, na época, secretário executivo do Ministério da Saúde. Lembra, por que isso é importante? O careca do INSS, junto com aquela moça, como é que é o nome da moça? Aquela Roberta Luxinger, eles estavam tentando vender produtos de cannabis, canabidiol, para o Ministério da Saúde, queriam um contrato do Ministério da Saúde, né? E usaram o filho do Lula para isso, para obter o contato, para conseguir as coisas lá, né? Aí, o que o pessoal fala? Que Berger já está com aquela orientação em mãos, né? O Berger não é mais do Ministério da Saúde, ele saiu e agora ele é o atual chefe do Gabinete Adjunto da Gestão Interna do Gabinete Pessoal do presidente Lula. Tá trabalhando do ladinho do Lula, o cara, é gente de confiança, né? Dados obtidos pela coluna por meio da Lei de Acesso à Informação revelam que o careca do INSS visitou a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, então na gestão do tal do Berger, pelo menos 5 vezes ao longo dos últimos 2 anos. A primeira agenda aconteceu em março de 2024 e a última em fevereiro desse ano. Registros na portaria do Ministério da Saúde mostram que o lobista e Roberta Luxinger estiveram juntos na sede da pasta para falar sobre cannabis com Berger. O Berger se defende dizendo assim, não, eu até recebi o pessoal, mas não saiu nada, não teve problema, não quisemos fazer negócio nenhum com eles, não saiu a venda do tal do canabidiol para eles lá. Mas, meu amigo, isso não quer dizer nada. O fato de você ter recebido, você acha que qualquer um que chega lá no Ministério da Saúde é recebido pelo secretário-geral do Ministério da Saúde assim? Chega lá e fala com o ministro-geral? É lógico que não. O secretário-geral já é um cara, um posto elevado dentro do Ministério da Saúde. Ele não é qualquer um que chega lá falando com o cara. O ponto aqui
é que quem conseguiu a influência para ele ser recebido pelo secretário-geral do Ministério da Saúde? O Lulinha, pô. É lógico que foi o Lulinha que conseguiu. Esse encontro que ele teve aqui com esse cara, com o tal do Berger, que diz que aqui o Berger já está com orientação em mãos e coisa e tal, justamente foi por quê? Porque a Roberta Luxinger acionou o Lulinha falou com o Lula, só pode ser, né? E aí o Lula pediu pro cara lá, pro tal do Berger, não, recebe o cara aí, o cara vai falar um negócio, ouve o cara aí, vê o que ele tem para apresentar aí. Olha só, a verdade é a seguinte, tá? Muitas vezes essas relações lá em Brasília, o pessoal faz muito isso, assim, eu não quero comprar nada não, mas vê o cara aí, vê o cara, recebe o cara, né? Fala com o cara, para ter uma coisa. Só que, presta atenção, meramente para ele ser recebido pelo secretário-geral do Ministério da Saúde, isso já é um feito, não é para qualquer um não, meu amigo. Você experimenta bater lá na porta do Ministério da Saúde, eu quero falar com o secretário-geral, eu estou vendendo um produto maravilhoso aqui, ó, óxido de hidrogênio, é para curar a sede, é fantástico o remédio que eu estou vendendo aqui. Pergunta se você vai ser recebido. Não vai, pô, não é assim que funciona a coisa. Para conseguir esse tipo de coisa, você tem que recorrer a lobistas, né? Alguém que faça a coisa lá para você ser recebido pelo secretário-geral. E quem é que é essa pessoa nessa história toda? É o Lulinha, pô. É lógico que é o Lulinha, né? Então, aqui, o nome do Lulinha nem aparece aqui nessa reportagem, mas é lógico que implica nisso, né? Aqui, ó. Então, o registro na portaria mostra que eles estiveram lá e foram recebidos pelo secretário, né? O ex-número 2, o secretário-geral é o número 2 do Ministério da Saúde, é o cara que está debaixo do ministro. É um cara muito importante, não é um mané qualquer não, não é ser recebido por um técnico qualquer do Ministério da Saúde não, é ser recebido pelo número 2 do Ministério da Saúde. Não é fácil esse tipo de coisa, só se consegue isso em Brasília com um lobista, e no caso, quem é que conseguiu isso para ele? Só tem um nome. É o nome que o pessoal está falando, é o nome que recebia a mesada de 300 mil reais por mês, é o nome que tá, não sei, que é o Lulinha. E o Lulinha entregou a parte dele do acordo, que foi o quê? O cara ser recebido. É lógico, o Lulinha não tem como garantir que a venda aconteceria. Mas veja bem, é até importante lembrar isso, por quê? Porque pode ser que não conseguiu por causa do tempo, né? Porque estourou esse caso todo do INSS, coisa e tal, no início do ano, e aí meio que a coisa toda parou. Então, assim, a defesa que o cara faz agora, o Berger, olha só, o Berger aqui no final do coisa diz aqui, ó, mesmo você quer a resposta do Berger para essa acusação, né? Mesmo sem ter sido acesso à suposta troca de mensagem citada na reportagem, Schwerdenberger Barbosa esclarece que recebeu representantes das empresas WorldCan e Duo System para visita institucional devidamente registrada em sua agenda pública em janeiro de 2025, quando ocupava o cargo Bibibobobó no Ministério da Saúde. A agenda ocorreu em conformidade com as atribuições de sua função à época, sem que tenha havido qualquer tipo de orientação para sua realização. Como não houve interesse do Ministério em adquirir qualquer produto e serviço das empresas, o encontro não teve nenhum desdobramento, o que evidencia sua condução técnica e afasta a tese de qualquer tipo de influência política. Não afasta não, meu amigo, não afasta a tese de influência política não. Meramente ser recebido pelo número 2 do Ministério da Saúde ou de qualquer ministério de Brasília já tem influência política. Você não consegue chegar lá, por melhor que seja o seu produto, por mais fantástico que seja a sua empresa, por mais que você seja um cara bonito, uma mulher bonita, não recebe fácil esse tipo de coisa não. Você tem que ter alguma influência lá para conseguir isso, e a influência deles a gente já sabe. Além disso, o fato da coisa não ter saído, de novo, pode ser que realmente fosse o cara, né, tu vou ajudar, que é o filho do Lula, tá querendo um negócio aqui, não, vou conversar com o cara, a gente conversa, coisa e tal, e deixa pra lá e não faz nada. Pode ter sido realmente que ele não queria fazer nada com o negócio com esse pessoal aí. Mas o Lulinha já entregou, a parte do Lulinha já foi entregue, né? E outra coisa é que pode ser pior ainda que isso. Pode ser que a coisa não andou exatamente porque logo depois explodiu o escândalo do INSS. O careca do INSS estava no meio dessa história. Lembra, isso aqui foi em fevereiro. Esse encontro deles aqui foi em fevereiro de 2025. O escândalo do INSS estourou quando? Foi março, abril de 2025 que estourou o escândalo do INSS. De repente a coisa ia andar, até ia, né? Só que aí, pô, explodiu esse escândalo lá, o pessoal, opa, pera aí, tira esse troço daqui, vamos parar, não vamos comprar uma canabidiol não, deixa quieto a parada, né? Então, essa é a história aqui, ó. Outra mensagem em posse da Polícia Federal mostra como o careca do INSS tinha contatos nos bastidores de pessoas influentes em Brasília. Quando o Padilha era apenas cotado para assumir o Ministério da Saúde, o careca cravou que o petista assumiria a pasta, né?
Porque vocês lembram que naquela época tava se questionando a questão do Anísia Trindade, né, que foi nomeada na pasta da saúde no início, né, ela depois foi defenestrada pelo Lula e botaram o Alexandre Padilha, né. No texto enviado no WhatsApp a um interlocutor, o empresário informa sobre a mudança no comando da pasta e acrescenta: nossos projetos foram assumidos pelo novo ministro, ficou melhor. Ou seja, aqui ainda a coisa estava boa ainda, quando entrou o novo ministro, que era o Padilha, né? No mesmo texto, e isso é outra coisa. A Anísia Trindade, ela era técnica, tá? É uma comunista, filha da puta, mas era técnica. O novo ministro, Padilha, é político. Aí, meu amigo, é muito mais fácil negociar essas coisas com político do que com técnico. O técnico faz questão que as coisas funcionem. Os políticos não, foda-se. O importante é o dinheiro, é a amizade, é o controle, né? É o bate-papo e coisa e tal. Se o tal do canabidiol funciona ou não, isso é detalhe, não interessa, né? Ou seja, ia ser até melhor. O problema é, de novo, por que a coisa não foi pra frente? A coisa não foi pra frente porque depois estourou o escândalo no INSS, aí a coisa toda, porra, aí parou, né? Aí o pessoal viu que ia dar ruim, né? Aqui, ó, em nota, a coluna, o Ministério da Saúde ressaltou que Padilha foi anunciado como titular da saúde em 25 de fevereiro, que qualquer afirmação antes disso é mera especulação. Mas todo mundo já sabia, principalmente o filho do Lula já sabia, né? É lógico, né? Esse é o caso do careca do INSS, da Roberta Luxinger. Eles tinham contato com o Lula. Eles sabiam que ia ser o Padilha, porque o Lula já devia ter vazado isso pro Lulinha, e o Lulinha falou para eles e pronto, pô. Aí eles continuam falando aqui, não, porque o produto mencionado sequer está incorporado ao SUS, nenhuma compra foi realizada, não existe processo dentro do Ministério da Saúde para inclusão ou oferta. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, né? Que não teve nada, mas aí que tá. Não teve nada porque realmente vocês não queriam comprar, ou não teve nada porque explodiu o escândalo do INSS logo em seguida, e aí o pessoal parou com a coisa toda, e aí não teve nada, não seguiu nada, né? Pois é, essa aqui é a questão no final das contas. E de novo, mesmo que não tenha tido nada, que não tenha acontecido nada, lembra, o favorecimento político, né, o favor político teve. O Lulinha conseguiu esse encontro, só isso já é influência política, já não é uma coisa muito fácil, né? Ainda teve outro papo aqui, ó, que o pessoal mostrou aqui, ó, que em determinado momento aqui, ó, a intenção dela seria destruir provas antes de que pudessem incriminá-los. Antônio, some com esse telefone, joga fora. A gente já tinha falado dessa fala dela aqui, né, na conversa dos dois. Era sobre esse caso do INSS, desculpa, esse caso do Ministério da Saúde, né? O cara, ele está envolvido com as fraudes do INSS, mas está envolvido com outras fraudes lá em Brasília também, né? Então, aqui, ó, escreveu Roberta Luxinger em 29 de abril desse ano, mas não deu certo. A PF prendeu o lobista e pegou os telefones deles todos lá no final das contas, né? Aí é o caso lá do dinheiro, do filho do rapaz e coisa e tal, e é lógico, aqui você já tem a comprovação de favor político. O Lulinha conseguiu o encontro desse pessoal com o Ministério da Saúde. Ah, mas não teve negócio nenhum. Não quer dizer nada, só ter o encontro já é um favor político. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.